Então, gente, a dinâmica vai ser o seguinte: eu vou apresentando aqui, e aí, quando alguém quiser falar alguma coisa, é só sinalizar aí, levanta a mãozinha, que daí na primeira oportunidade a gente para e vai criando essa dinâmica para não atrasar muito. Vamos lá, primeiro eu vou apresentar para vocês o que se imaginou com esse curso de arbitragem para X1 e X2, né? Então, aqui é uma formação inicial. A gente chama de formação inicial porque o objetivo da confederação é ter uma formação continuada, né? É uma formação que se renova a cada ano para que a gente mantenha sempre o quadro bem atualizado. Então, aqui a gente fala sobre o objetivo, né? Então, vamos lá. O objetivo do curso é a formação inicial para oficiais de arbitragem, os árbitros. Lá na frente eu vou falar um pouco sobre como que chegamos ao modelo nosso X1, mas aqui eu vou tentar resumir para não gastar muito tempo. A nossa modalidade ela envolve árbitros e mesários, porém, a gente não pretende fazer curso para mesário. O árbitro é quem deve assumir esse papel, tendo em vista que sempre vai ter dois árbitros no jogo. Até porque, se eu escalar dois árbitros e um machucar, eu já estou preparado para o outro árbitro que está na mesa poder assumir. Então, a gente não tem mesário específico apenas como mesário. Quem trabalha na mesa também vai ter, obrigatoriamente, o curso de arbitragem. Então, vamos lá. O objetivo é fazer a formação para árbitro, né, que vão atuar na modalidade X1 e X2, e eles serão testados em competições municipais e estaduais. Os que se destacarem nessas competições serão avaliados para compor o quadro regional e nacional. O que seria esse quadro regional? É Copa Norte, Copa Sul, Copa Sudeste, Copa da Amazônia, que a gente vai fazer, e por aí vai. Então vamos lá. O público-alvo. O público-alvo, gente, resumindo, não vou nem ler o texto na íntegra. O público-alvo é toda e qualquer pessoa que tiver interesse, desde que tenha o conhecimento mínimo. Ou seja, qualquer pessoa que atua no meio do esporte, seja um treinador, seja um árbitro, né? Então, gente, voltando aqui, a formação ela não é apenas para árbitro, ela é para árbitro, para outras pessoas que atuam no meio do esporte, né? Profissionais de educação física, ex-atletas e por aí vai. A certificação ela é nacional, é uma certificação que os árbitros que se formar e receber a certificação, se ele tiver lá no Espírito Santo, por exemplo, nós estamos ativos lá, e aí os nossos representantes lá entender que tem interesse no trabalho de vocês, vocês podem atuar em qualquer unidade nossa, em qualquer estado do Brasil. A certificação é nacional. Então, o curso que é feito no Acre, ele não vale só para o Acre, ele vale para o Brasil inteiro. O curso que é feito no Espírito Santo pode ser aproveitado em qualquer outro estado, e por aí vai. Em vários outros estados que a gente está, né? Paraná, Rio de Janeiro e por aí vai. Então, as informações geral aqui, ó. A nossa formação inicial será realizada em 3 modos, onde passa pelo teórico, prático e avaliação final. O módulo teórico é esse que a gente vai fazer. Ele é dividido em 4 dias. A legislação exige que tenha no mínimo 16 horas, por isso que a gente botou 16 horas. Mas para a gente alcançar essas 16 horas, a gente vai fazer no máximo 2 horas por dia, e as outras 2 horas que se compõem, a gente vai fazer através de atividades. Mas depois eu explico isso para vocês de forma mais objetiva lá no grupo, para a gente não perder muito tempo. Então, aqui, as aulas serão 19 às 23, é o que está no planejamento, mas vai ser 19 às 21, vai ser no máximo 2 horas, né? Os alunos precisam ter frequência mínima de 75% das aulas. Para explicar isso é simples, são 4 dias. Desses 4 dias, o aluno tem que participar em pelo menos 3 aulas. Ele participando de 3 aulas, a gente vai enviar o link da aula que ele faltou, e aí ele vai ter acesso a 100% do conteúdo,
e ele não vai ficar perdido, porque a gente não está aqui com o objetivo de vender a formação. Eu não quero só que o cara tenha um papel dizendo que é árbitro, eu quero que o cara entenda como que foi criada a modalidade, como que chegamos à regra, como que aconteceu isso, como que aconteceu aquilo, até para não confundir com outras regras, com outras modalidades. Então, módulo 2, né? A segunda parte, os alunos atuarão em partidas de X1 e X2, sendo acompanhado por instrutores ou avaliadores oficiais da confederação. Então, como que funciona? Primeiro vocês vão fazer a teórica aqui, aí depois a gente vai ter uma parte prática, onde vocês vão atuar, e aí nessa atuação de vocês, ela vai ser acompanhada. Vocês vão estar sendo orientados sobre a questão da postura, a aplicação correta da regra, que é quando a gente vai descobrir se vocês conseguiram pegar bem ali o teórico, o posicionamento do árbitro na partida do X1, o gestual, a comunicação com a mesa, a postura, tudo isso vai ser avaliado nesse segundo módulo. Então vamos lá, o terceiro módulo. O terceiro módulo é a avaliação final, né? Onde será levado em consideração a frequência mínima, ou seja, se algum tiver duas faltas, ele nem chega aos outros módulos, automaticamente ele não pode ser certificado. Então, o que acontece? Em resumo, esse terceiro módulo vai ser uma avaliação ali onde a gente vai ter uma conversa individual com cada um de vocês, vai ser uma chamada no Meet, onde a gente vai fazer uma avaliação até que ponto vocês entenderam da regra, como que foi a atuação de vocês no segundo módulo ali, como que foi a aplicação da regra no jogo, como que foi o gestual, como que foi o posicionamento, tudo isso, né, que vai ser levado em consideração para uma nota final para a certificação de vocês. Então, assim, eu resumi, mas eu vou mandar esse material em PDF lá no grupo. Eu resumi para vocês entenderem como que foi projetado esse curso. Manda, Hernandes. A aula prática vai ser quantas aulas? No máximo duas. No caso, duas partidas. Mas já tem data, localidade para a gente fazer, não? Tem, então, tem. Na verdade, aqui tem árbitros de todo o estado, inclusive tem do Espírito Santo. Então, o que acontece? Em cada município, a gente vai organizar para o cara ter a atuação dele no próprio município para cortar custo. Não precisa o cara vir para Rio Branco. O pessoal aqui de Rio Branco vai ser no SESC. O pessoal de Cruzeiro do Sul no SESC. O pessoal de Plácido lá também a gente tem o SESC. O pessoal de Brasileia, que alguns nem conseguiu entrar ainda, vai ser lá em Brasileia também. O pessoal lá de Itaçolândia, a mesma coisa. Acrelândia também, que a gente está com o nosso diretor aqui, mesma situação. Vai ser feita a avaliação lá. Então, o que vai acontecer? Acrelândia, a gente vai pegar uma pessoa, vai lá para Acrelândia e vai fazer a avaliação lá. E para isso a gente já está definindo os calendários. Então, janeiro vai ter calendário no estado inteiro e no Brasil inteiro. Então, todo mundo vai fazer a sua prática acompanhada por um dos orientadores nossos. E aí a gente vai estar... Esse segundo módulo é justamente para corrigir. Um exemplo, imagina que um avaliador nosso vai lá, descobre que o Hernani está apitando legal, ele aplica bem a regra, mas o gestual dele não está legal. Então, esse nosso instrutor lá vai explicar para o Hernandes o que aconteceu, o que ele precisa melhorar, que é para a gente tentar ter um árbitro completo. Vocês que são já da arbitragem e outros que vão entrar, tem que entender que o árbitro não apita somente para o atleta. O árbitro apita para o atleta, para a arquibancada, que é os torcedores, apita para a imprensa, que é quem está fazendo a transmissão ali. Então, a coisa pior que tem na arbitragem é o que dá maior número de confusão, é um árbitro confuso, que apita para um lado, a bola é para o outro, é um árbitro que não sinaliza e nenhuma das equipes sabe quem está com a bola, quem que não está. Então, essas coisas a gente quer padronizar. Isso a gente não quer que aconteça. E é por isso que no nosso planejamento diz que os árbitros vão fazer as avaliações na condição de competições municipais e estaduais. Por quê? Vai ser feita a avaliação municipal, se o cara for bem, ele vai para estadual, se ele for bem, ele vai avançando nos quadros de arbitragem.
Vamos avançando aqui para não perder muito tempo. Então vamos lá. Primeiro eu vou apresentar para vocês aqui, porque inclusive gerou uma polêmica essa semana. Gente, a nossa confederação é toda legalizada, tá? Acho que aqui dá para vocês verem aí. Vou até aumentar aqui o zoom para facilitar. Então, nós temos CNPJ, tudo bonitinho. A data de abertura do CNPJ, né? Porque a ata estatuto sai antes. CNPJ foi dia 17/9/2024. Então, hoje é 16/12. Há mais de 3 meses, há mais de 90 dias, a gente está com a confederação ativa. Mas a gente já tem um trabalho bem antes, que a gente vem fazendo livro de regras, fazendo tudo. Mas por que eu estou apresentando para vocês aqui o cartão de CNPJ? É porque pessoas que trabalham o X1 de outra forma, que não é nem a nossa forma, estão meio que desesperados e estão colocando em algumas redes sociais aí que a gente não tem legalidade, que não sei o quê. Nós temos sim. Para vocês entenderem, nós somos a única confederação no Brasil que representa a modalidade. Então, nós estamos todos legalizados. Para vocês terem uma ideia do que é a preocupação com a legalidade, dificilmente vocês vão encontrar isso na federação ou numa confederação. Mas aqui na nossa vocês vão ver. Ó. Vou até marcar aqui. Ó. A gente tem atividade para ensino de esportes. Ou seja, nós sim temos legalidade para dar curso para vocês. Está aqui, o nosso CNPJ prova isso. Algumas federações e até a confederação, que não é a minha obrigação aqui estar fiscalizando ninguém, mas algumas nem têm. E mesmo assim eles fazem. Só que a gente procura fazer tudo dentro da regra, tudo bonitinho, tudo dentro da lei. E eu estou apresentando isso para vocês porque se alguém falasse, vocês estão fazendo um curso aí, mas o cabra não tem nem legalidade. Tem sim, está aqui, a gente prova. Também temos ata, estatuto, temos tudo. Mas vamos lá, seguindo aqui, agora vocês vão entender o que é o nosso formato de X1. Vou até aumentar aqui a tela aqui. Esse livro de regras eu já mandei lá no grupo para vocês, mas é importante. Ó, a gente começa aqui, né? Quem somos? Somos a primeira e única confederação de X1 registrada no Brasil. Não existe outra, é só nós. Criado em 2024, tendo como seus fundadores o estado do Rio Grande do Norte, Bahia e o Acre, né? Aqui começou aqui Acre, Bahia e Rio Grande do Norte. Então são esses 3 estados que criaram a confederação. Todos legalizados, todos com CNPJ, senão o cartório nem aceitaria. Então, para vocês entenderem, não é um negócio feito na coxa de qualquer jeito, não. É, é algo que a gente vem trabalhando há muito tempo. Então, vamos aqui. Ó. A Confederação Brasileira de X1 passou a ser a entidade esportiva regulamentadora da modalidade em todo o território brasileiro. O que seria a regulamentadora? É quem é responsável por criar as regras, né? Nós criamos o livro de regra e tudo mais. A gente vai criar como é que eu digo, alguns mecanismos para que o X1 seja praticado do mesmo jeito, do mesmo modo em todo o Brasil. Um exemplo, o modelo de transferência que existe no Acre vai existir na Bahia, vai existir em qualquer outro estado. Vai ser único. A gente não quer que no estado faça de um jeito, no outro faça do outro, porque senão a gente não cumpre o nosso papel quanto confederação. O papel da confederação é organizar, regulamentar, fortalecer para manter o crescimento do esporte e, além de tudo, transformar isso no esporte de fato e direito. Por que eu digo isso para vocês? Porque o formato antigo, que vocês não vão me ver falando mal, até porque eu não ganhei nada para isso, mas o formato antigo, o único objetivo deles era aposta. Eles queriam apenas aposta. É tanto que dificilmente, não sei se aconteceu, mas dificilmente vocês vão encontrar em qualquer lugar, no formato antigo, um jogo de Master, um jogo para atletas com mais de 100 quilos, um jogo para crianças, e o nosso tem. Porque nós estamos transformando isso em esporte. A gente não tem interesse em transformar isso em aposta. Pelo contrário, é proibido. Está na nossa regra. Então, aqui vocês vão entender um pouco da diferença de um para o outro. Mas já vocês vão entender contando a história aqui. Então, vamos lá. O objetivo é dirigir e projetar a modalidade em todo o território nacional brasileiro, que é o que a gente já está fazendo, está alcançando os estados, inclusive com a adoção de prática de natureza amadora e profissional. Por que a gente coloca amador e profissional?
porque a gente vai trabalhar o alto rendimento ali, que é o adulto, mas a gente também vai trabalhar ali com o objetivo de promover a saúde, o bem-estar. Um exemplo, uma pessoa de 100 quilos, ela não pode ser excluída, senão isso não é esporte. Então, a gente criou uma categoria específica de 100 a 120 quilos. E a gente acredita que isso vai contribuir com a saúde desses atletas, porque às vezes são atletas habilidosos, são atletas que já foram grandes atletas, mas aí o fato do peso dele exclui ele, afasta ele de outros formatos. Com a gente, não, isso daqui é esporte de fato e direito. Nosso objetivo não é o enriquecimento ilícito, nosso objetivo não é ganhar nada nas costas de ninguém, nosso objetivo é transformar isso em esporte, tanto que já estamos buscando o reconhecimento do Ministério do Esporte. Mas vamos lá, breve história para vocês entenderem. O X1 é popularmente conhecido como modalidade de futebol society, que surgiu no estado do Pernambuco, região do Nordeste, onde surgiu como disputa entre dois atletas e a partida era formada por um jogador e um goleiro de cada lado. Após viralizar vídeos em transmissões de X1 praticado na região do Nordeste brasileiro, rapidamente outras regiões do país começaram a replicar, porém, sem uma regra oficial a ser praticada por todos, e assim surgiu a variação de diversas regras. Um exemplo disso é aqui, né, o nosso estado vizinho. Os meninos lá de Cruzeiro do Sul praticavam o X1 num modo que eles entendem que é legal, que é interessante. Quando foram lá para Rondônia, lá já era outro modo. Então aí já gera um conflito. Por quê? Porque não existia uma confederação. Não existia ninguém que tivesse feito o que a gente fez, que é criar uma regra. O modelo antigo, para vocês entenderem, tinha 6 linhas. O nosso tem 27 páginas. E o nosso é baseado na regra do futsal e do fut7. Por quê? Porque o nosso X1 dentro da confederação, ele não vai ser praticado apenas no futsal e no fut7. Ele vai ser praticado em handball, ele vai ser praticado em beach soccer, ele vai ser praticado em basquete, várias outras modalidades. Porém, esse livro aqui é específico para a prática tanto nas quadras, né, que é no futsal, quanto no fut7, que também pode ser praticado tanto na grama sintética como na grama natural. Então, esse livro é específico para essas duas, mas a modalidade vai agregar outras, e aí vai ter outros livros para outras específicas. Então, aqui, por conta disso, nasceu a Confederação Brasileira de X1, visando regulamentar a modalidade em todo o território nacional e transformar em uma modalidade esportiva de fato e direito, e não apenas em jogos de aposta. A gente não apoia, não gosta e não tem interesse em transformar a nossa modalidade num jogo específico de aposta. Ah, é o fulano contra o Beltrano, é não sei quantos mil daqui, não sei quantos mil dali. No nosso livro vocês vão entender lá na frente que é proibido árbitros, atletas, clubes, dirigente de clubes ter envolvimento direto com a aposta. Se for um torcedor, um patrocinador lá fora, a gente não pode fazer nada porque é a vida pessoal deles, a gente não interfere. Mas enquanto for pessoas que estão ligadas diretamente a nós através do nosso BID, essas pessoas podem ser banidas do esporte se a gente descobrir que eles estão praticando apostas, porque a gente entende que isso não é legal. E aí vocês vão entender lá também, lá no finalzinho, que existe uma regulamentação. O que seria essa regulamentação? Uma preocupação. Um exemplo, a gente não quer que tenha jogo de apostas, mas se tiver dois patrocinadores dizendo, olha, eu quero investir no fulano, no clube A, e o outro quer investir no clube B. Beleza. Dessa forma, se for registrada essa aposta, bem legalizada, tudo bonitinho, e aí vai ter toda uma regulamentação para isso. O árbitro só vai apitar esse jogo se ele receber no mínimo 10% do valor dessa aposta. Esse jogo só acontece em formato de aposta se houver segurança, se tiver tudo que a gente entende que é o importante para ter uma modalidade segura. Caso contrário, não vai ter. Então, a gente já acredita que nem vai ter, porque essas pessoas que fazem dessa forma, dificilmente eles vão botar um segurança na entrada da quadra para ver se alguém está entrando armado. Porque eles não querem fazer isso porque isso gasta dinheiro. Eles querem sugar, eles querem ganhar. Isso aí não é interesse deles. Então, nós, quanto confederação,
a gente faz de tudo para evitar. E se mesmo assim tiver alguém que queira, se ele entrar nas regras, talvez, caso contrário, não vai ter. Então, aqui, a confederação tem a missão de proporcionar a modalidade de forma saudável e responsável para crianças, jovens, adultos, fazendo assim que o esporte seja popular e democrático, praticado por crianças a partir dos 7 anos de idade, chegando até categorias que ultrapassam 50 anos. Ou seja, aqui vocês entendem que existe um esporte. Aqui vocês vão encontrar, por exemplo, eu vou usar o exemplo de Acrelândia aqui. Nosso diretor está aqui, ele também é diretor de esporte lá. A gente tem interesse em fazer lá campeonato interbairro, campeonato interescolar. Então, vocês vão ver crianças de 7 anos brincando, praticando o esporte de forma saudável, longe de aposta, longe de qualquer coisa que venha prejudicar o esporte, para transformar isso no esporte de fato, né? E aí vocês vão entender aqui mais na frente no livro de regra que a gente vai estar passando, né? Aqui são as informações que falam sobre a presidência, né? O presidente da confederação é eu, o vice-presidente é o Rui Mar, que está presente aí também. Deixa eu só responder um que não está conseguindo entrar. E aqui tem os contatos, né? A Comissão Nacional de Arbitragem, Comissão Nacional de Regras. Aqui é onde eu falei, né, sobre protocolos que envolvem apostas por parte de patrocinadores. Jamais vai haver atletas, clubes, árbitro envolvido em aposta. Jamais. Se a gente descobrir, eles serão... eles vão responder pelo processo administrativo, que é o que a lei exige, né? Tem que ter provas, tudo bonitinho, e caso se comprove o envolvimento, eles podem ser banidos definitivamente. E quem for banido da nossa modalidade, ele é banido no Brasil inteiro. Não tem essa. E até internacionalmente, que mais na frente eu vou explicar a vocês quando eu falo sobre a questão de internacional. Mais um exemplo, imagina que o Hernanes é atleta e a gente descobre que ele se envolveu em aposta e essa aposta não está dentro das regras, então ele pode ser banido. E aí, se ele for banido, ele não joga no Acre, não joga em Rondônia, não joga no Amazonas, aonde ele for, ele não joga, porque é banido a nível nacional. Ele até joga se for o formato pirata dos caras, não nosso. Aqui tem as considerações finais, né? Isso aí vocês podem ler com mais calma. Papai está cozinhando, fazendo arroz. Então vamos lá, gente. Aqui nós temos o... Vamos lá, papai. Aqui nós temos o nosso índice, né? Aqui o índice é simples, ele explica que a regra, né? A regra 1, por exemplo, ela fala sobre o campo de jogo. E aqui ele diz em qual página tá, para você se encontrar mais facilmente. Vamos lá, iniciando aqui, ó. A regra 1, né? Campo e quadra de jogo. Por que ele fala campo e quadra? Porque ele pode ser praticado tanto no futsal quanto no futebol 7, grama natural, como eu já expliquei para vocês. Então vamos lá, gente, para vocês entenderem, principalmente quem já é árbitro. O que acontece? Essa regra foi criada por mim e aí depois foi passada pela nossa comissão, né, avaliada. Então o que vocês precisam entender? Essa regra foi baseada, tudo que se refere ao futsal, no livro oficial da CBFS, que é o oficial da FIFA. Então, tudo que se trata do futsal foi baseado no livro do futsal. Tudo que é baseado no Fut7 foi baseado no livro de Fut7. Agora, como o Fut7 tem várias confederações, a gente se baseia na confederação que é oficial da FIFA, que é a CBF7. Então, para vocês entenderem, o nosso livro ele tem o embasamento da FIFA. Por quê? Porque mais à frente a gente também quer o reconhecimento da FIFA. Então, eu não posso pegar uma regra pirata, vamos assim dizer. Não posso pegar uma regra que não tenha a validação da FIFA. Eu tenho toda essa preocupação. É por isso que a gente demora para fazer as coisas organizadas, porque a gente tem todo um planejamento, tem a preocupação com a legalidade, com tudo isso. Então, explicando, né? Por que ele fala campo ou quadra? Porque ele é baseado no futsal ou no fut7. Então, vamos lá. Dimensão. O campo de jogo pode ser de grama sintética, natural ou ginásios. Aí coloquei aqui, quadra de futsal. Tendo sua forma retangular,
não podendo seu comprimento exceder a 55 metros, ou seja, o campo não pode ter mais que 55 metros, nem ser inferior a 40 metros, que é o mínimo, né? Seja para a quadra, seja para o campo. E a largura máxima é de 35 metros e a mínima de 20 metros, devendo o comprimento ser sempre superior à largura. Ou seja, isso aqui é o mesmo que vocês vão encontrar em qualquer livro de regra, do futsal, do fut7. Agora, é claro, a gente teve embasamento aqui e fez uma mescla dos dois livros, só para vocês entenderem. A marcação do campo. O campo de jogo deve ser marcado com todas as suas linhas de cor branca e visíveis. Agora, é claro, né, a gente colocou cor branca, mas aí imagina que tem um campo lá que ele já tem uma linha branca e aí você quer marcar de outra cor. Desde que fique visível, para nós não vai atrapalhar. Então está aqui, né? E bem visíveis, com 10 centímetros de largura. Então até a largura da linha está na regra, né? As quais devem acompanhar o nível do campo. No caso de ginásio, no caso das quadras, né? Todas as linhas devem ser de cor brancas e bem visíveis, com a largura de 8 centímetros. Então, é 10 centímetros para o campo e 8 centímetros para a quadra, que é o que se pede lá no livro de regra de cada modalidade também, do futsal e do fut7. A rede superior é opcional, né, no campo de jogo ou na quadra. E aqui ele explica, né, um pouco sobre a altura. Aqui está dizendo, ó, com a altura mínima de 10 metros. Para não perder muito tempo lendo todo o texto, eu estou simplificando para vocês. Então, a rede superior, todo mundo entende como é que é. Ela fica lá em cima e depois tem as redes laterais. Aqui a gente nem fala, ou fala, está aqui, ó, superior ou lateral. Então, a gente tem uma ênfase aqui com a altura. A largura, vocês entendem, né? Não tem muito o que fazer, até porque vocês são árbitros, quando vocês chegam lá, já está pronto, vocês não têm muito o que dizer. Agora, se o árbitro chega no campo, imagina que a tela lateral ali não está dando espaço nem para bater o lateral, aí cabe ao árbitro dizer, olha, isso aqui está fora da regra, está fora da condição de jogo, não dá para ter jogo por isso ou por aquilo. E aqui na regra, para não deixar interpretação, eu coloquei lá na frente também, tá em outra regra a respeito do árbitro. O árbitro tem que relatar em súmula, porque tem árbitros nossos que acham que ele vai falar de boca. Ah, não deu jogo por isso, não deu jogo por aquilo. Não pode, cara. Não deu jogo, vai ter que colocar em súmula. O jogo não aconteceu porque as redes estavam em conformidade com a regra, porque não tinha condições de jogo, por isso e por aquilo. Isso é embasamento, isso é um documento oficial. Se não for assim, o árbitro vai estar errado, né? Então a gente tem essa preocupação. Agora vamos aqui, área de meta e marca de pênalti, né? As áreas de meta e marcação de pênalti seguirão as regras oficiais referentes ao campo ou quadra e seu uso. Exemplo, no X1 ou no X2 de futsal, as marcações seguirão as regras do futsal. Para o X1 e X2 praticado no fut7 ou no society, segue o padrão da regra de fut7. Então não tem erro aqui. Como eu já expliquei para vocês, ele segue a regra oficial da CBFS e CBF7. Agora vamos lá, as traves, né? As metas, que são conhecidas como trave, também seguirão os padrões da regra oficial referente ao campo ou quadra de jogo em uso. Ou seja, a trave, quando for no ginásio, vai ser a trave do futsal normal. Quando for no campo society, vai ser a trave que está lá. Quando for no fut7, a trave que está lá. Então não tem erro. Não precisa nem ler exatamente o texto todo aqui. A bola de jogo. Bola de jogo é a mesma coisa, gente. Não tem muito o que inventar, né? A bola de jogo vai praticar no futsal e a bola do futsal. Vai praticar no campo de grama natural e a bola de campo. Vai praticar no campo de grama sintética é a bola da sintética. Cada um tem uma dinâmica diferente, mas não tem erro. Vocês entendem? E aí vocês, quanto árbitros, você chega lá para apitar o jogo. Aí tá lá no futsal, o cara chega com a bola de campo, aí não dá. Vocês vão dizer, ó, não dá,
eu vou ter que relatar que se não tiver uma bola de futsal, que é a prática correta, a gente não vai poder dar o jogo. Agora, se tu tiver na quadra de grama sintética, o cara chega com a bola de campo, tu vai dar o jogo normal, mas tu vai dizer, olha, essa bola não é ideal, os atletas vão reclamar por isso ou por aquilo, mas para a arbitragem tá normal, segue o jogo. Então tem esses cuidados com a arbitragem. Agora vamos lá, número de atletas. Para o X1 no futsal e no fut7. Uma partida deve ser disputada por 2 equipes, cada uma composta por 4 atletas. Então entendam, é X1, tá? Mas são 4 atletas. Sendo obrigatoriamente, no mínimo, um atleta de linha e um goleiro. Então vamos lá. O jogo, ele precisa ser a regra diz que é 4 atletas. Para iniciar a partida, se uma equipe chega com 4, tá ok. A outra equipe chega só com 2. Um goleiro e um jogador de linha. Não tem problema, vai ter jogo. Porém, se essa equipe que está apenas com 2 atletas, um deles se machuca, vai acabar o jogo por insuficiência de atleta, o árbitro vai relatar. Aquele jogo pode estar 1-0. O árbitro vai relatar que a equipe fulana perdeu por insuficiência de atleta. E ele vai dizer o tempo. Quando que tem já tal, Quando que tem? ele vai relatar lá, no tempo tal, o jogo foi encerrado por insuficiência de atleta, aonde o atleta fulano se machucou, coisa do tipo. Então, para vocês entenderem por que essa regra é escrita dessa forma, o nosso X1 é diferente do modelo anterior. O nosso tem reservas, e a gente quer que tenha reserva, porque o nosso é de clubes, é de equipes. Então, vamos lá. Vamos imaginar que tem aqui Rio Branco, Acre contra Espírito Santo. Aí o Espírito Santo tem 4 atletas, tudo bonitinho e tal, e o Acre tem só 2. O Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Então, machucou alguém aqui no Acre, o Acre está ganhando de 50, de 1000, tá nem aí, vai perder a partida, vai encerrar. E o árbitro vai ter a preocupação, a obrigação de relatar com muita riqueza e com a informação exata. A partida foi encerrada no minuto tal, onde o atleta fulano, o atleta Hernandes Melo, se machucou. E o árbitro, uma informação importante, o árbitro não tem que estar... eu vou esperar aqui o cara porque ele machucou, até porque a regra diz, e vocês vão ver lá na frente, eu estou só antecipando aqui, a regra diz o seguinte, o atleta machucou, ele é substituído automaticamente. O cara vai ser atendido lá fora. A gente não quer saber de, vamos esperar, não tem que esperar não, nós tem hora. Então, machucou, meu amigo, tchau, vai lá para fora, lá tu se resolve, quando tiver pronto tu entra. Mas ele não tem reserva, aí o problema não é do árbitro. Não tem reserva, acabou a partida. É simples assim. A gente não tem que estar esperando, não sei o quê. Meu amigo, não dá para você não? O atleta disse que não dá, acabou a conversa. O árbitro não é médico. Não tem que estar atendendo ninguém, não tem que estar, mas eu vou ver se machucou, não machucou. Aqui ninguém tem CRM, ninguém tem que estar atendendo ninguém, não. Então vamos lá. Podendo ter no máximo 2 atletas no banco de reserva durante a partida. Ou seja, aqui é continuando, tá? Que eu parei para explicar. Então, o nosso X1 é praticado com 4 atletas. Por que 4? Porque você tem 2, que é um goleiro e um jogador, e você tem 2 aqui no banco. O goleiro machucou, substitui automaticamente. O jogador de linha machucou, substitui. A partida continua. Então, por isso que a gente colocou a opção de ter reservas. Aqui começa a diferença entre o nosso X1 e o X1 que se pratica no Brasil afora. Agora vamos lá. Não é permitido o início da partida sem que cada uma equipe tenha no mínimo 2 atletas. Ou seja, isso aqui é no caso do X1. O X2 vai falar na frente. O X1 não tem 2 atletas, não tem jogo. A equipe, o jogo está marcado para 19 horas. O regulamento diz que tem 15 minutos de tolerância. O árbitro vai iniciar o cronômetro, no caso aqui, é o árbitro, né?
e vai iniciar o cronômetro, vai avisar a mesa, ó, 15 minutos. Se o cara não chegar, acabou a conversa. Então, não chegou, aí vai encerrar, porque insuficiência de atleta. Ah, o WO, cara, não chegou. Agora, se o organizador do evento está lá e por algum motivo o cara chega para o árbitro e vai dizer assim, ó, Hernandes, segura aí que o cara está chegando, que o cara é isso, que o cara não sei o quê. O que é que o árbitro faz? O árbitro vai relatar que o jogo demorou 30 minutos, que nunca vai acontecer, eu acredito que não deve, mas se acontecer, o árbitro vai relatar que o jogo teve um atraso de 30 minutos, porque o senhor fulano, que é o organizador lá, pediu para que o árbitro esperasse. Então, assim, vocês quanto árbitros, vocês têm que usar a súmula como documento oficial. Ah, o jogo atrasou, a culpa não é tua, você vai relatar, porque senão vai sobrar para ti. Vai relatar. Ah, não, atrasou, mas a culpa não é minha, é do fulano. Então tem tudo isso. Aí, no mínimo 2 atletas, né? Sendo obrigatoriamente um de linha e um goleiro. E a sua continuação ou prosseguimento de uma das equipes. Se uma das equipes ficar com menos de 2 atletas, a partida será encerrada. Isso aqui é o que eu falei lá atrás, né? Imagina que uma equipe iniciou com 4 atletas, a outra iniciou com 2. Machucou, não tem a quantidade mínima, vai encerrar por insuficiência de atleta, e o árbitro é obrigado a relatar dessa forma. No minuto tal, a partida foi encerrada por insuficiência de atleta, aonde o atleta fulano, o árbitro tem que ter cuidado com o relato, para não dizer que o cara machucou, porque aí, se você fala que o cara machucou e a equipe diz, ele não prova que machucou, então você pode relatar da seguinte forma, foi encerrada por insuficiência de atleta, tendo em vista que o atleta fulano não tinha mais condições de jogo. Pronto. Quando você fala que ele não tem condições de jogo, pouco importa se ele está machucado, se ele não quer jogar, se ele se recusou, ele não tem condições, e pelo fato de não ter condições, não tem jogo. E aqui uma coisa que gera até uma polêmica, né? Quando acontecer isso, um WO, um jogo encerrado por insuficiência de atleta, o placar é 3-0. O cara diz, por que não é 1, por que não é 10, por que não é 1000? É 3, está na regra, é 3. Então pronto, acaba a conversa. A gente não Em quer novo, é deixar... questão disso aí, se tiver uma goleada, tá ficado esse valor de 3-0 ou o valor da goleada? Não, suficiência de atleta é 3-0. Já está dito na regra para não ter interpretação. Suficiência de atleta, eu estou ganhando de 1000, estou nem aí, é 3-0 porque teve insuficiência de atleta. Então tem isso. E quando a gente coloca na regra, é para não ter interpretação. E aqui, né, tudo que eu já falei, né? Vocês vão colocar lá, vão relatar em súmula. Esse jogo será encerrado por insuficiência de atleta. Tá. Aqui está falando outra situação já. Se ainda acontecer de as duas equipes ficar reduzida a menos de 2 atletas, em plenas condições de jogo, ou seja, imagina que a equipe A chegou lá com 2 atletas, a equipe B também chegou só com 2. Pro árbitro tá normal, tem jogo. E aí, numa bola trancada, que às vezes acontece, né? Uma situação lá, sei lá, um chutou o outro. Os 2 atletas de equipe adversária se machucaram. Então, ou seja, a equipe A fica só com um atleta, a equipe B também só com um. Esse jogo vai ser encerrado por insuficiência de atleta por ambas as equipes. Nenhuma das duas tem 2 atletas. E o árbitro terá que relatar em súmula o que aconteceu, como que foi e tal. Nesse caso em específico, terá como resultado final o empate em 0-0. Então, assim, a insuficiência de atleta estava 1000-1, não importa. As duas equipes não têm condição de jogo, o árbitro vai relatar, e a regra já está dizendo 0-0. Porque isso é uma forma de punir as equipes. As equipes têm que entender que ela tem que chegar com 4 atletas. Se ela vai só com 2, ela que assume o risco. E aqui ainda diz, né? Sem a possibilidade de recurso por parte de nenhuma das equipes envolvidas. Que é já para matar qualquer situação. Agora, já no caso do X2, né? No futsal e no society. Uma partida deve ser disputada por 2 equipes, cada uma composta por 5 atletas. Então, vocês percebem, o X1 é com 4, o X2 é com 5,
E aí eu vou explicar o porquê. É porque quando eu tenho X2, eu tenho 2 atletas em quadra, né? Dois de linha, mais o goleiro. Automaticamente 3. Então, o meu banco de reservas, tanto no X1 como no X2, sempre vai haver 2 reservas. Sempre vai ter 2 reservas. Por que 2 reservas? Porque vai caber a equipe. A equipe pode ter um goleiro e um atleta de linha, ou a equipe pode ter 2 atletas de linha no banco também. Mas a regra aqui vai falar que, inclusive, se eu levar para o jogo 2 atletas de linha, eu sou obrigado a levar uma camisa de goleiro, essa camisa tem que ser apresentada, porque se o goleiro machucar, um desses que está no banco vai ter que ir para o gol. Então, até nessa preocupação mínima a gente tem, né? Então, aqui o que está dizendo, né? No caso do X2, uma equipe vai ser composta por 5 atletas, sendo obrigatoriamente 2 atletas de linha e um goleiro, podendo ter no máximo 2 atletas no banco de reserva. É tudo que eu acabei de falar, né? Na nossa confederação sempre vai haver, ou a gente quer que haja sempre 2 atletas no banco de reservas. Porque eu quero que um jogo tenha começo, meio e fim. E aí eu vou dizer para vocês o embasamento. Por que eu escrevi isso? É porque um dos jogos que teve maior audiência no X1, no modelo antigo, que foi praticado por uma empresa, a empresa teve transmissão do Sport TV e perdeu o contrato com o Sport TV porque o Grupo Globo entende o seguinte: se ele vende um horário de TV para você, seja ele de 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, você tem que entregar o período que você comprou. E aí o que aconteceu com os caras? O atleta se machucou, a partida encerrou e a Globo teve que encher linguiça na grade, porque os caras não deram conta de usar o horário que eles compraram. Então, isso para a TV é uma bosta. A TV não quer que você venda um produto e não entregue. Então, o nosso X1, dentro do formato que foi projetado, ele sempre vai ter começo, meio e fim. Ou seja, nunca um torcedor, um patrocinador vai dizer: eu fui lá assistir o jogo do Hernanes e começou, acabou. Não, vai ter o jogo no período, porque o Hernanes machucou, entra o Beltrano. O Hernanes machucou, vai entrar o Ricardo, vai entrar o Tomás, vai entrar qualquer um, mas vai entrar, vai ter jogo. Então, a nossa modalidade, ela é pensada em tudo. Ela é pensada em eu ter um mesário, esse mesário tem que ser um árbitro, porque se o árbitro principal machuca, ele vai para a mesa, da mesa vai para o apito. Tudo isso, gente, é pensado com forma muito criteriosa, com muito cuidado. Então, isso aqui é esporte. Isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é feito de forma aventureira. Então, vamos lá. Aqui, falando ainda do X2. Não é permitido o início da partida sem que cada uma das equipes tenha, no mínimo, 3 atletas. Porque o X2, né, tem que ter um goleiro e 2 de linha. Sendo obrigatoriamente 2 atletas de linha e um goleiro. E a sua continuação ou prosseguimento, se uma das equipes ficar reduzida a menos de 3 atletas, a partida será encerrada e será considerada vencedora a equipe que tiver no mínimo 3 atletas em plenas condições de jogo. Então vamos lá. Estou aqui apitando a partida de X2. As 2 equipes, cada um entrou só com 3 atletas, 2 de linha e 1 de gol. Uma delas aconteceu de machucar, sei lá, não tem condição de jogo. Não tem condição de jogo, a partida vai ser encerrada por insuficiência. E aí você vai ter que relatar: partida encerrada no minuto tal, no primeiro ou no segundo tempo, onde o atleta fulano das quantas não apresentou condições de jogo para que a partida fosse continuada. Simples. O relato de vocês, ele precisa ser feito de forma direta e objetiva. E precisa ser algo bem feito, porque é documento, inclusive cabe a julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva. Continuando aqui.
Se ainda acontecer de 2 equipes ficar reduzida a menos de 3 atletas, eu não vou nem ler essa regra toda, porque vocês já viram essa regra no X1, é a mesma, só é replicada aqui. Como é que funciona? X2, só tem 3 atletas de um lado, 3 atletas do outro. Aconteceu um lance, machucou um do lado e um do outro, fica 2 para um lado e 2 para o outro. Se é X2, acabou a partida, não pode ser praticada como X1, porque X1 já é outra coisa. Então, encerra por insuficiência de atletas em ambas as equipes. O resultado vai ser 0-0, igual foi explicado anteriormente. Mas aí vocês vão ter o livro e a gente também está gravando as aulas para vocês poderem tirar dúvida com mais tempo, se for o caso. Continuando aqui. Os atletas precisam estar obrigatoriamente listados em súmula. Ou seja, você, árbitro, não deve aceitar de modo nenhum o atleta jogar sem estar em súmula. Se você perceber que tem um atleta jogando sem estar em súmula, a tua obrigação é paralisar a partida, tirar esse cabra e relatar em súmula. Que a equipe fulano das quantas inseriu o atleta fulano, beltrano, sem ele estar devidamente regularizado para tal, ou seja, não estava em súmula. Continuando aqui. E nenhuma partida poderá ser iniciada sem que a súmula oficial do jogo conste, no mínimo, nome da competição, nome das equipes, data, local, hora, nome completo dos atletas, ou seja, importante isso aqui, ó. O nome do cara é José da Silva Bernardo, sei lá, né? Beleza. Então, não quero que tenha lá, e não deve, José B, não é para ter abreviação, é o nome do cara completo. Por quê? Porque José existe milhões. E aí, quando tu coloca B, existe vários sobrenomes com B, e aí tu não vai encontrar quem é esse cara. E aí, o que acontece? Por que tem que ter isso aqui? Porque se por um acaso um atleta desse comete um ato de vandalismo, comete um ato de agressão contra um árbitro, um organizador, um torcedor, o que for, ele precisa ser penalizado. Qual que vai ser a forma de penalizar esse atleta? Primeiro, você vai pegar a súmula, vai fazer um boletim de ocorrência, no caso, a confederação vai fazer isso. Vai fazer um boletim de ocorrência, com esse boletim a gente vai enviar para a comissão disciplinar, vai ver o que é que o árbitro relatou. Aí você pega um atleta que o árbitro não colocou o nome do cara. Como é que eu vou saber quem é esse cara? Então não pode. Ele tem que ter o nome completo, tem que ter o número da camisa, o CPF ou o registro da confederação. Então toda a súmula vai ter CPF ou o registro. E como a gente tem sistema, essa súmula vem pré-pronta. Mas mesmo assim, é importante vocês atentar à regra. Eu coloquei da regra que tem que ser assim, para evitar do cara interpretar. Mas aí ninguém falou, eu coloquei o nome do cara lá, Hernanes B. da Silva. Não, pô, não quero que tenha B, não. Tem que ter o nome do cara completo. Então, é assim que tem que ser, né? Avançando aqui. Nenhum atleta poderá ser incluído em súmula, nem participar da partida após o início da mesma, né? Da partida em questão. Então, como é que funciona isso? A partida está marcada para as 19 horas. Aí está tudo certinho, súmula pronta, o árbitro confirma com a mesa, está ok? A mesa diz ok, pode começar. O árbitro inicia a partida. Lá e vem os atrasados. Aí o cara chega, vai perturbar a mesa, vai tirar a atenção, e lá vem o árbitro, porque toda substituição, no nosso caso, é autorizada pelo árbitro. Aí vai o cara perturbar o árbitro, então a gente já corta esse mal pela raiz. Chegou atrasado? Não vai entrar, não. Mas foi o organizador da competição que pediu. Aí o árbitro vai fazer o seguinte: primeiro, esse pedido teu aí, ele está em regulamento, porque a FIFA diz que a regra pode até ser alterada, entre aspas, caso essa alteração conste em regulamento específico da competição. Então, se o regulamento da competição diz que o atleta pode entrar durante o primeiro tempo, aí o árbitro vai dizer, sim, isso aí está no regulamento? Se tiver no regulamento, beleza. Se não tiver no regulamento, infelizmente, eu vou ter que seguir a regra. Então, vocês têm que ser muito rígidos com essas questões.
Tiver no regulamento, você está entendendo que ele vale como regra. Se não tiver no regulamento, o ideal é não fazer. Mas aí você, quanto árbitro, se mesmo assim o cara que está te contratando lá está enchendo o saco, não, mas é porque eu estou pedindo e tal, você pode até, não é ideal, mas pode até fazer se você relatar em súmula. Você vai relatar lá em súmula, beleza, professor, vou deixar aqui. No intervalo, tu vai avisar para o cabo da mesa, tu vai relatar em súmula que houve entrada de atletas contrário à regra, onde os atletas entraram durante a partida e sem autorização do árbitro, onde foi um pedido do fulano, que é o organizador. Por que vocês vão fazer isso? Porque a confederação vai ter acesso a esse material. Ou seja, uma súmula que acontece no Espírito Santo, na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, aonde for, eu vou ter acesso aqui. Aí eu vou chegar para esse organizador e vou dizer, pô, bicho, tu tá acabando com a nossa arbitragem, o que está acontecendo aí? Por que tu tá deixando bagunçar e tal? Então, ou seja, quando o árbitro relata, eu tenho acesso. Agora, se ficar lá entre eles, aí a modalidade não vai crescer nunca, porque tem alguém se omitindo no meio do caminho. Então, a gente não quer omissão em nenhuma das partes. E aí vocês precisam entender que o papel da confederação é cuidar do crescimento da modalidade. Em momento nenhum, eu vou focar nos clubes, porque eu sou presidente de clube, eu vou focar nas federações, porque eu sou presidente de federação, eu vou focar no atleta, porque fui atleta, no árbitro, porque é meu amigo. Cara, eu tenho que pensar no todo. Eu tenho que pensar no bem-estar da modalidade. A modalidade envolve o atleta, envolve o árbitro, envolve o patrocinador, o torcedor, a imprensa, o clube, a federação, envolve todo. E a gente tem que se preocupar com tudo. Então, avançando aqui, a regra 4. Uniformes e equipamento de atleta e comissão técnica. Aqui vocês vão perceber outra diferença do nosso formato de X1 para o formato anterior, né? Eles não têm essa preocupação aqui que nós temos, porque nós somos uma entidade regulamentadora, é o nosso papel. O uniforme dos atletas consiste de camisa de manga, manga longa ou sem manga. Por que eu botei ou sem manga? Porque tem os atletas, dependendo da região, que eles dizem que o calor e não sei o que e tal, e eles querem jogar com a camisa estilo abadá, estilo camiseta, beleza? Até aí tudo bem. Mas vocês árbitros entendam, em momento nenhum eu coloquei coletes, tá? Coloquei que a camisa de manga, sem manga, manga curta, manga longa, sem manga. Colete não. A gente não quer que a galera jogue de colete, não. A gente até abre uma exceção, mais uma vez eu digo, com base em regulamento, no caso de duas equipes da mesma cor, uniforme da mesma cor, equipe A está de branco, equipe B está de branco. Então a confederação vai fazer um esforço para que todos os estados, organizações, tenham um material específico da confederação, os coletes específicos, no caso um dupla face da vida, que é para ele poder... tem duas equipes de branco, a confederação tem aqui uns coletes para vocês, para evitar de ter que dar um WO por conta de os uniformes estão da mesma cor. Mas isso só vai acontecer se tiver no regulamento, porque na regra, é proibido, não tem conversa de colete aqui, não. Então, mais uma vez explicando, camisa, manga, sem manga, camiseta, abadá, colete, não. Aí vamos lá, meião, aí as meias de cano longo, caneleiras, tênis ou chuteiras apropriadas para a prática da modalidade. Por que chuteira apropriada? Porque se ele tiver no society, a chuteira não pode ter trava. Se ele tiver na grama natural e o dono do campo aceitar, ele pode ter trava. Se ele tiver no futsal, tem que ser tênis. Então é por isso que foi escrito dessa forma, né? Podendo utilizar equipamentos de proteção próprios ao esporte. Por que isso daqui também? Porque tem o caso do atleta que precisa de óculos. Aí a gente não vai dizer que o cara não pode usar óculos. Mas para o cara usar um óculos, tem que ser um óculos apropriado. Não é um óculos comum, que tem uma armação lá, que vai machucar o adversário. Tem que ser um óculos apropriado para a prática do esporte. Só com isso você já entende que acredito que todo mundo aqui
são pessoas que envolvidas na modalidade do esporte, então já entende. Então vamos lá, importante aqui, ó. É obrigatório o uso de caneleiras. Não aceitem, partida nenhuma, começar com um atleta sem caneleira. Não aceitem. Por quê? Somos uma entidade regulamentadora. Estamos buscando reconhecimento do Ministério do Esporte, estamos se aproximando da FIFA, e aí não dá para a gente dar uma de pirangueiro, fazer o que os caras estão fazendo na coxa, né? Deixa os caras para lá, fazer do jeito deles. Mas o nosso não. O nosso é organizado, o nosso é diferente. Então, se eu pego um árbitro nosso aceitando o jogo do pessoal sem caneleira, quem vai responder é o árbitro. Porque o árbitro tem que ser responsável pelo que ele está fazendo. Fala, Hernandes. No caso, no X2, os atletas que estão no banco tem que estar de caneleiro também? Ou só o que está jogando? Só quem está praticando. Não é obrigado a estar de caneleiro no banco, não. Porque a caneleira é para proteção durante a disputa. Aí vamos lá. O que está falando aqui ainda sobre a caneleira? Ó? É obrigatório o uso de caneleira, sendo que as mesmas deverão estar cobertas pelas meias. Tem um jogadorzinho sem vergonha que tem umas caneleiras bem pequenininha, né, e tal, e aí às vezes não dá para ver. A caneleira tem que estar coberta, gente. Tem que estar coberta, né? E aqui, ó, deve ser confeccionada de material apropriado, que ofereça proteção. Aí aqui diz que é de plástico e tudo mais. Por quê? Eu, quando fui atleta, eu já fui o cabra sem vergonha que botava pedaço de cano, que botava pedaço de papelão. Então, vocês têm que ter um cuidado. Por que tem que ter um cuidado? Hoje eu entendo, por ser gestor. Porque imagina que o Hernandes está apitando a partida. Aceitou o cara lá com papelão. Ele está vendo que o cara está de papelão, mas ele aceitou. Fez de conta que não está vendo. E esse cara quebra a perna. E aí, como é que fica? Porque existia um responsável da partida, que era o Hernandes. E aí, como é que fica esse negócio? E existe a federação, existe a confederação, existe todo mundo. Mas cada um tem uma parcela na responsabilidade. Será que esse cara de caneleira não teria amenizado os danos? Então, cuidado que o ato tem que ter. Não é ser chato, não é ser burocrático, é cumprir a regra. É o ato dizer assim, vai ter o atleta, o organizador, dizendo, bicho, tu é chato. Tu vai dizer, não, eu não sou chato, eu estou cobrando o que a regra pede. Só isso, nada mais. O papel do árbitro, gente, não é dizer eu mando, eu faço, eu desfaço. O papel do árbitro é cumprir a regra, somente. Cumprir a regra, meu amigo, estou certo. O que está fora da regra não está comigo. Só isso, esse é o papel do árbitro. Então vamos lá, continuando aqui. Os atletas podem se apresentar para jogo usando camisa, de novo, né? Mangas longas, curtas, ou até mesmo camisa sem mangas, desde que sejam todas igualmente padronizadas e parte do mesmo uniforme. O que eu quero dizer com isso? Todas as regras têm isso, né? É porque, assim, imagina que joga eu, o Hernandes e o Tomás, na mesma equipe. Aí vai eu com a camisa azul claro, o Tomás com a camisa azul escuro e o Hernandes com a outra, sei lá, roxa. Aí não dá, gente. Tem que ser todas partes do mesmo uniforme. Todas têm que estar padrão. Se uma tem logo, todas têm que ter logo. Se uma, o cara vai dizer assim, mas fulano, todo mundo tá de branco e a numeração tá ok. Mas aí tu vai dizer uma tem logo e a outra não tem? Ou é padrão ou não é? Se uma tem logo, todas têm que ter logo. Se uma tem número na frente, todas têm que ter número na frente. Então, tem que ser padronizada. Aí aqui até explico o exemplo, né? Em uma mesma equipe, poderá ter atletas camisas de mangas curtas e mangas longas. Porém, caso uma equipe use camisa sem manga, todos os atletas devem estar da mesma forma, com a camisa padronizada e com números. O que eu quis dizer com isso? E aqui ainda exige que tenha logo da equipe. Então, o que eu quis dizer com isso? Imagina que joga eu e o Hernandes, de novo, na mesma equipe, um X2. Eu vou com a camisa normal, que é essa daqui, com a manga curta, o Hernandes vai de manga longa. Desde que seja o mesmo padrão, seja verde, com os mesmos símbolos, com os mesmos patrocinador, a manga é igual. Agora, como dá de perceber, a beira da manga da minha aqui é amarela e aqui em cima é verde. Se esse amarelo continuar até embaixo, beleza.
é parte do uniforme. Todo mundo entende que isso é uniforme. Ou então, o Hernandes botou uma camisa térmica por baixo, mas ela é amarela. Nesse caso aqui, a térmica tem que ser da cor da predominante, né? Que também fala aqui. Então, tudo isso, o árbitro tem que ter o cuidado. Porque se eu for usar uma camisa térmica, nesse caso aqui, eu não posso ser de amarelo, porque amarelo é a menor parte da manga, a maior parte da manga é verde, a camisa térmica é lá embaixo. Então, isso aqui já está explicando na regra para não gerar interpretação entre os árbitros. Aqui diz que a mesma equipe pode ter um atleta de manga longa e outro de manga curta, desde que seja ela padronizada, né? Tudo direitinho. Então, vamos lá. Observação. A utilização de camisas de malha térmica por baixo do uniforme precisa ter a sua cor predominante condicionada à manga do uniforme. É o que eu acabei de falar para vocês, né? O que a regra diz? A maior parte da manga é a cor predominante. Então, aqui está um exemplo. Eu tenho uma manga onde tem uma fita amarela e outra fita amarela mais fina, mas a maior parte da manga aqui é verde. Se eu vou usar uma camisa térmica, obrigatoriamente, ela tem que ser verde. Aí o jogador sem vergonha vai dizer assim para eles, para vocês, vai dizer, mas olha aqui, ó, o final da minha manga é amarelo, mas o que importa não é o final. O que importa é a cor que predomina. A maior parte é a verde. Então, a térmica tem que ser verde. Agora, e aqui entra uma parte importante. Agora, se eu tivesse com essa camisa curta e o Hernandes da mesma equipe, a camisa longa, mas não é térmica, é a camisa longa, onde continua esse amarelo aqui até embaixo, aí a gente entende que está ok, porque é o padrão. Então, nesse caso, sim. Agora, no caso de térmica, não. No caso de térmica, cumpre a regra, que é a mesma que vocês cumprem no futsal, no futebol e por aí vai. É novo. Novo. Manda. Mas o goleiro pode jogar com a térmica diferente, né? O goleiro pode, tá aqui já. Ó. Uhum. Vou falar agora sobre o goleiro. Certo. O goleiro deve usar uniforme de cor diferente dos demais atletas. Gente, eu fiz questão de botar isso porque eu não sei se vocês já acompanharam aí o outro modelo, né, que sempre vai ter comparação, o outro modelo de X1. Cara, o negócio é meio doido pro árbitro, porque os caras pegam a camisa igual para todo mundo. Não todos, não vou generalizar, mas alguns fazem isso. Um exemplo, essa minha camisa verde aqui, aí o Tomás é meu goleiro, o cara bota a mesma camisa pro Tomás. Aí tá lá na área, eu defendendo e o Tomás pegando com a mão. Como é que o árbitro vai saber quem é o goleiro nessa história? É complicado. Então já colocamos na regra, o goleiro tem que estar com camisa de cor diferente, que é o mesmo que se usa em qualquer outro livro de regra. Sendo-lhe permitido usar calças ou bermuda padronizada e apropriada para a prática do esporte. Ou seja, o goleiro pode usar seja calça ou seja bermuda, desde que ela seja padrão, né? Seja uniforme. Deixa eu só responder aqui o José. José, tu clica na tela, né? E ele vai abrir aí os botãozinhos. O primeiro é da câmera, o segundo é do microfone. Aí vai dar para ativar. Continuando aqui, gente. As camisas do uniforme devem ser numeradas nas costas, né? De 1 a 99. Gente, o uniforme é de 1 a 99. Isso acontece Isso é padrão FIFA. Isso acontece no futsal, acontece no beach soccer, acontece em qualquer outra modalidade. Então aqui não vai ser diferente. Aparece um atleta engraçadinho lá com a camisa 999. Eu não quero nem imaginar isso. Como é que o árbitro vai fazer para sinalizar com tanta coisa? Porque tem que sinalizar. E aí? Eu não quero nem imaginar. Então, o árbitro segue a regra. Chegou um atleta lá com a camisa 110, o árbitro chama e diz, ei, cidadão, vem cá. Você sabe que a regra é de 1 a 99. O que aconteceu aí? Eu não tenho outra, não sei o quê. Aí cabe ao árbitro chegar lá e dizer, você não pode jogar não. Pode jogar não porque está contra a regra. E eu não vou fazer nada que é contra a regra. Agora, se o árbitro, entendendo do bom senso, que nem devia, mas entendendo do bom senso, para não prejudicar a equipe, eu vou deixar o cara jogar porque não atrapalha. Mas se o árbitro fizer isso, ele vai ter que relatar. Ele vai ter que colocar. Fala. Vou ficar só ouvindo aqui um pouquinho que eu vou ter que jantar, que amanhã eu vou em Rio Branco fazer uma hidroscopia e eu tenho que jantar cedo. Não, fica tranquilo. Vai ficar gravado, depois eu te mando o link também. Eu vou ficar ouvindo, fique tranquilo. Tranquilo.
Valeu. Valeu. Então, gente, por que se o árbitro aceitar o cara jogar com a camisa 130, 210, 480, ele vai ter que relatar? Ele tem que relatar porque está contra a regra. E ele tem que dizer o porquê que ele deixou. Autorizei o atleta fulano das quantas jogar com o número tal, porque o organizador da competição fulano pediu. Aí eu já vou saber, fulano tá bagunçando lá, no estado dele. Porque não é para deixar e ele deixou. Edu, Fala. os atletas, ele vai passar pela mesa, né? Mas aí o árbitro não é para tirar o dele da reta, não. Se o árbitro vê, o árbitro não pode aceitar, pô. Isso, mas aí, ó, passando pela mesa, a mesa vai ficar sabendo também já, né? Vai. Até porque o mesário também é árbitro. Tá certo. Então, esses cuidados tem que ter. Não pode aceitar. Nada que é contra a regra pode ser aceito. Tem que manter única e exclusivamente a regra. Ah, tá contra a regra. Não vou aceitar, não. A não ser que eu relate lá, porque foi o fulano que pediu, porque aí eu tiro o meu da reta e digo que foi o Hernandes, foi o Tomás. Fala, Hernandes. Eu tenho só uma dúvida, no, que eu não peguei direito. A questão do X1, os atletas que estão no banco, ele tem que estar com a mesma numeração do atleta que está em campo ou só para baixo da mesma cor? Foi importante a tua pergunta. Não pode ter o mesmo número. Não pode 2 atletas com A1. Imagina que eu sou o goleiro e o Tomás é o meu reserva. Aí eu tô jogando, sai um, entra um. Como é que o mesário vai colocar isso? Não pode, é proibido. Então, Mas obrigatório ele estar com a cor da mesma camisa, né? padrão, mesmo uniforme. Ó, um exemplo, eu tô com essa verde aqui. Aí o Tomás é o meu reserva. Ele tem que entrar com a igual. Se não tiver igual, cara, nem é nem para entrar no jogo. Aí tu vai estar com a 5 e vou estar com a 6, só isso. Mas tem que ser padrão, tá? O uniforme é igual. Não dá para eu estar de verde, o Tomás de amarelo, o outro de azul, não. Aí vira bagunça, não pode não. É uniforme. Isso falou lá na regra atrás que a gente já comentou. Então vamos lá, seguindo aqui, né, como eu estava explicando a respeito de numeração, é 1 a 99. Aí aqui, ó, já responde a pergunta do Hernandes. Sem a repetição de número na mesma equipe. É proibido, gente, não pode. Não pode ter 210, 220, 230. Aí aqui diz ainda, né, na regra, a numeração na frente da camisa é opcional. Então vamos lá, o X1, diferente do futsal, eu não sou obrigado a botar o número aqui na frente. Se eu quiser botar, eu coloco, é até bom para a arbitragem, mas se eu não quiser, não é obrigado, não. A obrigação é nas costas. Aí aqui diz, a cor dos números deve ser diferente em relação à cor da camisa. Cara, tem uns caras que são à toa. O cara coloca lá a camisa dele branca, ele coloca o número cinzinha, bem fuleirinho mesmo, para sacanear a arbitragem. Aí nessa daí, o árbitro do jogo pode dizer, ó, tem condição de jogo não, porque se eu tiver a 20 metros, eu não consigo enxergar esse número. E aí o árbitro vai estar amparado pela regra. Porque o que a regra diz? A cor tem que ser cor diferente em relação ao número da camisa. Aí a equipe vai dizer, mas é diferente, a camisa é branca e o número é cinza. E o árbitro vai argumentar, mas o cinza está muito próximo do branco e eu não consigo enxergar. Então, cuidado. Aqui diz até o tamanho desses números. Ele deve ter no mínimo 20, no máximo 30 centímetros de altura. Podendo aí ter a logo da equipe, mas quando fala podendo, não é obrigado, tá? Então, beleza, como eu estava falando, né? No máximo 30 centímetros de altura. Esse número é nas costas. Nas costas é obrigatório, na frente não é. Podendo ainda conter a logo da equipe, marca de patrocinadores e por aí vai. Vamos lá, agora vamos para a observação da regra aqui. Os calções, partes do uniforme, precisam ser adequados para a prática esportiva. Resumo. O que é um calção adequado para a prática esportiva? Imagina que joga o Hernandes e o Tomás na mesma equipe e eu sou o árbitro. Aí, os dois estão de calção preto. Mas o Hernandes vai com calção padrão de atleta. Aí o Tomás chega lá com calção de bolso.
Às vezes é um tecido legal e tal, mas é de bolso. Aí o árbitro olhando, que sou eu, né? Vou dizer, ei, Tomás, tá errado, hein? Isso aqui é padrão. Primeiro que não é para estar com calção de bolso. Segundo, se você estiver alegando que isso é uniforme, tem que estar todo mundo com calção igual. Então, ou todo mundo está de bolso, ou todo mundo está sem bolso e tal. E aí vocês têm que alegar isso, porque a regra ampara. E aí outra situação. Ah, o Hernani está de preto e o Tomás também está de preto. Mas aí o Hernani está com calção adequado, o Tomás vai lá com calção jeans, um calção não sei o quê. Opa, não pode. Esse calção não é adequado para o esporte. E aí vocês têm que fazer cumprir a regra, porque o papel do árbitro para a modalidade é o papel de maior importância. Não que o árbitro seja mais importante do que um atleta, do que um clube, mas o árbitro é o cara que faz cumprir a regra. É o cara que protege, entre aspas, a regra. Por quê? Porque se o Tomás, o Hernandes e todos vocês fazem um curso de arbitragem aqui, e vocês entendem, vocês conseguem absorver legal. Aí amanhã vocês apitam uma competição nossa, oficial, dentro da regra. Imagina que eu sou o atleta, aí eu vou lá, tá o Tomás e o Hernandes apitando. A regra legal, beleza, e eu respeito os caras, tudo show. Mas aí no dia seguinte, tá lá o Hernandes ou o Tomás, numa pelada de pirangagem aí, do X1, da outras regras e por aí vai. Aí o mesmo atleta que é eu, às vezes, não que seja o meu caso, mas às vezes o atleta não consegue separar. Aí o atleta chega lá e diz assim: Tomás, que merda é essa? Como é que ontem a regra era uma e hoje a regra é outra? Aí o cara diz: o Hernandes está de marcação comigo, porque ontem não podia, mas hoje pode. Até vocês explicar que o ambiente é diferente, que a regra é diferente, então eu oriento a vocês que a missão mais difícil, que é a do árbitro, orienta vocês a ser os representantes de fato e direito da regra. O que é ser o representante de fato e direito? O detentor, o cara que protege a regra. É o seguinte: o Hernandes apitou uma competição oficial nossa, aí o Tomás chama ele para apitar uma competição de pirangagem aí, dos piratas. Qual que é o papel dele quanto o árbitro que se preza? Ele chega lá e diz: Tomás, eu fiz o curso e tal, tenho o certificado da confederação. Eu não estou dizendo que não vou apitar para tu, mas vamos fazer o seguinte: vamos colocar a regra oficial lá na tua competição. Por mais que a tua competição seja uma competição de bairro, de rua, uma pirangagem que seja, mas vamos colocar a regra correta, porque aqui o árbitro tem que entender que ele também está vendendo a imagem dele. Quando vocês fazem um curso para serem um árbitro de confederação, é diferente do árbitro de fundo de quintal, cara. Porque se vocês não entenderem isso, o atleta não vai valorizar vocês, ninguém vai entender. Aí não tem como o árbitro dizer: eu não sou valorizado. Como é que vai ser valorizado? Que o cara é encontrado em qualquer briga de galo, é o mesmo cara em todo canto? Então, cuidado com isso. Agora, claro, é uma observação, uma opinião pessoal minha, ninguém é obrigado a fazer isso, mas eu entendo que se as coisas fossem dessa forma, facilitaria para muita gente, inclusive para a modalidade. Novo, Vamos lá, continuando aqui. Fala, quem falou aí? conta aí, Tomás. Manda. No banco de reserva vai ter o quê? Treinador, o que mais? Deixa eu puxar a súmula aqui, mas a súmula está mais na frente. Lá na frente tu vai ver na súmula. Mas eu acho que é no máximo 3, tá? Mas está na súmula aqui, nós temos a súmula na regra. Ah, tá certo. Tá bom. Então vamos lá, continuando aqui, ó. O árbitro exigirá que o atleta ou membro da comissão técnica retire qualquer objeto que, ao seu ver, possa causar danos a si ou aos demais. Olha como é que essa regra aqui, ela protege 100% o árbitro. Por que eu digo isso? Imagina que o cara levou para lá, vamos imaginar aqui, um sombrinho guarda-chuva. Aí o árbitro que estudou bem ali o jogo, ele entende que aquilo vai ser um jogo muito disputado, com muita rivalidade, que as duas equipes estão ali arrumando os problemas extra-campo, né? Que acontece muito. Aí o que é que o árbitro pensa numa hora dessa? Vai dizer: rapaz,
esse jogo aí eu não vou deixar entrar esse guarda-chuva, porque se o cara pega esse guarda-chuva, acerta no Hernanes, vai dar problema, porque eu vou ter que relatar que houve uma agressão. Aí o outro entra com capacete. Aí o árbitro entende, mas isso vai do entendimento de vocês e do estudo de cada partida. O árbitro entende, rapaz, esse capacete pode virar uma arma, porque as duas equipes estão pegadas, eles já estão ali, inflamando o outro, o jogo está inflamado, então eu vou evitar. Por que, gente, essa preocupação de vocês procurar entender o jogo antes mesmo da partida, para facilitar a vida de vocês? E aí, mais na frente, vocês vão ver, no caso, porque a gente vai ter relato aqui nesse próprio curso de pessoas muito experientes, inclusive árbitros FIFAs, que vai vir aqui dar uma palhinha para vocês, e vocês vão entender do que eu estou falando. Porque, assim, muita gente pensa assim, pô, o cara nunca foi árbitro e vai dar o curso. Eu estou fazendo a parte teórica, porque essa parte foi eu que criei, então eu preciso que essa primeira formação vocês entendam o porquê que eu pensei disso, por que eu pensei naquilo outro, mas mesmo eu escrevendo a regra, ela foi avaliada por pessoas experientes no meio da arbitragem. E não são qualquer pessoas. Mas aí o que eu digo para vocês? O fato de eu não ser árbitro não quer dizer que eu não entenda da arbitragem. Não quer dizer que eu não entenda do melhor ambiente para o árbitro. Então, eu, no meu ponto de vista, vocês têm que começar a viver o jogo antes mesmo do jogo. É o árbitro procurar entender qual que é a rivalidade entre a equipe A e B, se tem um atleta que já está com problema com o outro. Isso aí, às vezes, vocês vão encontrar com o organizador da competição de vocês. Eu não quero que árbitro tenha muita amizade com atleta, com clubes. Por quê? Porque daqui a pouco o Tomás é amigo do Hernanes, o Hernanes é presidente do clube A, aí todo jogo do Tomás o time do Hernanes ganha, por mais que o time do Hernanes tenha capacidade total para isso, mas a torcida vai dizer, o Tomás é o árbitro do Hernanes, termina a partida, eles estão juntos, eles tomam uma junto, um churrasco junto, não sei o que junto, e nunca perde um jogo que o Tomás apita. Às vezes vocês não têm influência nenhuma, mas vocês levam a culpa sem ter. Então, como que a gente evita isso? Os cuidados que a arbitragem deve ter. O árbitro não deve ter certas amizades com atletas, com clube. Não estou dizendo que vocês vão ser inimigos. Eu estou dizendo que vocês vão ter cuidados. Ainda mais quando se trata de partidas importantes. Então, são coisas que dificilmente um instrutor com muita experiência de arbitragem ia falar para vocês, porque eles entendem que isso aqui é besteira. Mas para mim, não. Porque eu tenho a visão como federação, eu tenho a visão como clube, eu tenho a visão como atleta, porque eu já tive nesses lugares. Eu tenho um lugar de fala aqui. Então, eu entendo que um curso de arbitragem, para ele ser completo, tem que ser alguém que vivenciou esses casos para poder alinhar com vocês, para evitar que isso volte a acontecer, ou que isso aconteça na organização que a gente está preparando para ser uma grande organização, até mesmo a nível internacional. Mas vamos lá, continuando aqui, né? Então vamos lá, o árbitro ele poderá exigir que o atleta, membro da comissão, qualquer pessoa ligada ao jogo, tire do ambiente da partida qualquer objeto que ele entenda que pode causar um problema para essa partida. Até aqui eu acredito que vocês entenderam. E aqui a gente cita algumas situações: colar, brinco, anel, aliança, inclusive imagens de contexto que façam apologia contrária à moral do esporte. Então, vamos lá. O que é essa imagem aqui? O estatuto, que não é obrigação de vocês, mas é importante que eu fale para vocês, o estatuto de qualquer organização esportiva, até mesmo da FIFA, e o nosso principalmente, ele fala o seguinte, ele fala que eu não posso obrigar vocês a serem evangélicos porque eu sou evangélico. Eu não posso obrigar vocês a serem católicos porque eu sou católico. Ou seja, imagina que eu sou um membro da comissão, ou atleta, e o árbitro é o Tomás. Aí eu levo para o jogo, sei lá, uma estátua do santo que eu sou devoto e tal. É a minha fé. Todo mundo tem que respeitar. Mas no ambiente do jogo, o Tomás vai dizer, professor, não coloque isso no local do jogo não, porque a regra não autoriza, o senhor tem que guardar no local que o senhor achar melhor, mas aqui não é o local para isso, porque a regra não autoriza. Simples assim, é o árbitro saber falar.
Eu sou do tempo que eu era criança e o árbitro me chamava de senhor. Então, eu acredito que está faltando isso para a arbitragem de hoje. Os árbitros muito autoritários, eu que mando, eu que faço, eu que desfaço, eu que prendo, eu que solto. Árbitro não é juiz. E mesmo que fosse juiz, até para o juiz julgar uma causa, essa causa tem que ser direcionada a ele, tem que estar na mesa dele com autorização para ele arbitrar a respeito daquilo. Caso contrário, ele não é nada. Porque diante da lei, ele é tão igual quanto a nós, é cidadão quanto nós. Então vamos ter esses cuidados, até com a forma de lidar, o comportamento. O professor, o senhor não pode levar isso daí, porque isso está contra a regra. Então você tira a responsabilidade de você. Não é o Tomás, árbitro, que está dizendo, é a regra. Aí o Tomás vai dizer, professor, não é eu não, cara, é a regra que não autoriza. A regra não deixa que o senhor leve para lá para o banco uma estátua. Aí o cara é evangélico, ele levou uma faixa lá. Pode ser a faixa mais bonita do mundo. Deus é o caminho, a salvação e a vida. Todo mundo sabe que é. Mas aí, vamos imaginar que lá naquele meio tem um cara que é de outra religião que pensa diferente. Então, a organização, e está no nosso estatuto, está no da FIFA, está em todos, a gente tem que tentar evitar essas coisas para evitar o constrangimento para quem tem a religião contrária, o pensamento contrário. E nesse momento o papel é do árbitro porque está na regra. Aí o árbitro vai dizer, o cara levou uma faixa lá, professor, eu entendo que é o seu direito, eu respeito, mas no ambiente do jogo, infelizmente, o senhor não vai poder. E não é eu que estou dizendo, é a regra. E aí, se o senhor tiver dúvida, o senhor vê ali com quem está organizando, a própria confederação, quem escreveu a regra, mas eu não posso autorizar o senhor a utilizar isso. É importante que vocês entendam isso. E, antes de tudo, como que o árbitro se comporta? Não é que eu mando, eu executo a regra. Se a regra está pedindo, eu vou dizer, professor, não é eu, é a regra. Simples assim. Então, vamos lá. Para o início da partida, o atleta deve estar com as meias levantadas. Por quê? Porque tem os atletas sem vergonha que estão com a mesa dessa largura, a bicha toda que não tem um elástico mais, e a bicha está lá toda engilhadazinha, que não tá servindo de meia. Então o árbitro vai dizer, atleta, se a tua meia não sobe, se não tem como segurar ela aí, então tu vai ter que ir lá para fora e vai ter que entrar outro em condição de jogo, porque nesse momento você não tem condição de jogo. Por que não tem condição de jogo? Porque a regra diz que o atleta tem que estar com as meias levantadas. Se a meia não fica levantada, não tem condição de jogo, né? E aqui continuando, né? Tem que estar levantada de modo que cubra as caneleiras. E assim precisa ser obrigatoriamente mantida durante toda a partida. Ou seja, comecei com a meia levantada. Durante a corrida lá, a meia ela caiu. Aí a meia não está levantada. A regra diz que tem que estar levantada, tem que estar cobrindo a caneleira. Então vai lá, professor, vai ter que sair lá para fora, vai ter que resolver teu problema. Ou tu arruma uma meia que presta, ou tu não tem condição de jogo, e aí não é eu que estou dizendo, não. Bora ver, eu acho que alguém falou ou tentou falar, mas passou batido aqui. Deixa eu voltar aqui para continuar, que eu estou fechando o nosso tempo de hoje. Inclusive, já avancei bastante na regra. Eu vou só terminar essa daqui, que tem algumas letras, e aí eu abro para vocês. Aí para vocês verem, né? São 20 e poucas páginas. Hoje eu vou terminar a página 9 e entrar um pouquinho na 10 só. Então vamos lá. Para o início e reinício da partida, os atletas devem estar com a meia levantada. Isso eu já falei para vocês. Caso, aí vamos lá, o que eu antecipei lá, um spoiler, que aí vocês vão entender agora a respeito do goleiro, tá? Caso uma equipe não tenha goleiro reserva, a mesma deve apresentar uma camisa de... eu errei aqui a escrita, mas vamos lá. Com número e cor diferente a de seus atletas de linha. Então vamos lá. Imagina que eu sou o goleiro reserva. E aí, sou goleiro reserva não, titular. Sou o goleiro titular. A minha equipe não tem goleiro reserva. Então, o que acontece? Para começar a partida, o árbitro vai chegar lá no treinador da minha equipe e vai dizer, professor, tem goleiro reserva? Aí ele vai dizer, não, não tem. Então, cadê tua camisa para goleiro reserva? Ele tem que apresentar uma camisa. Isso caso ele tenha alguém no banco também, né? E aí ele tem que apresentar essa camisa para o goleiro reserva.
E essa camisa tem que ser igual. Inclusive, está aqui no texto, eu vou continuar lendo para vocês. Essa camisa tem que ser igual à do goleiro titular. Ou seja, eu sou o titular, eu estou com essa camisa aqui verde, a manga listrada aqui com amarelo. Aí tem um cara lá no banco que ele não é goleiro, ele é jogador de linha. Mas a minha equipe tem que levar outra camisa igual a essa, porque se eu me machucar, eu não vou poder tirar essa camisa e passar para o outro atleta. É obrigado que a equipe tenha uma camisa lá para que o cara entre. E se a equipe não tiver? Se a equipe não tiver e eu me machuquei, essa partida vai ser encerrada por insuficiência de atleta. Mesmo que tenha um atleta lá para entrar, mas ele não tem condição de jogo, não tem camisa. Então é importante vocês terem esse entendimento. Aí, continuando aqui, né? E que seja igualmente a camisa do goleiro titular. Isso eu já expliquei para vocês, né? E ela tem que estar registrada em súmula. Ou seja, a camisa do goleiro reserva vai estar registrada em súmula lá. O titular é a camisa 1, o reserva está com a 12. A camisa 12 está lá no banco, paradinha. Se precisar. Aí, uma coisa que é importante aqui para vocês entenderem. Embasamento da regra. Eu nem sei se eu escrevi isso, mas eu vou explicar. Como é que funciona? Imagina que o meu reserva, os reservas da minha equipe lá é o Tomás e o Hernandes. São dois reservas, tá os dois lá. Um tá com a camisa 10 e o outro com a camisa 11. E aí tem uma camisa reserva com o número 12. E eu sou um, eu estou jogando. Aí eu me machuquei. Vai entrar quem? O Tomás ou o Hernandes? Aí a equipe diz assim, é o Tomás. Mas o Tomás é a 10. Então o mesário vai estar lá na mesa, o mesário vai escrever lá no relato da súmula que o atleta 10, no minuto tal, passou a ser o 12 porque o goleiro se machucou. Então, automaticamente, a gente vai entender no relato dessa súmula que essa camisa foi alterada. Quem entrou foi o Tomás. O Tomás está registrado com a 10. Mas de forma, vamos chamar assim, emergencial, o Tomás teve que trocar a camisa 10 pela 12 para que a equipe dele continue a partida. E aí o mesário vai relatar. O Tomás era 10, passou a ser a 12 no minuto tal, do primeiro ou do segundo tempo. Entendeu? Bem simples. Aqui diz, essa camisa reserva de goleiro deverá obrigatoriamente ficar no banco de reserva para uso eventual. Caso a equipe em questão não cumpra essa regra, a mesma ficará proibida de usar a camisa e de ser o goleiro titular registrado em súmula para a entrada de qualquer outro atleta. Resumo, eu já expliquei, né? Eu sou o goleiro titular, estou com a 1, aí eu tenho reserva que é o 10 e o outro reserva que é o 11. Se não tem camisa de goleiro, esquece. Outra coisa, a regra é clara. Tem que estar registrada a camisa do goleiro reserva. Aí não está registrada. Aí o cara diz, não, vou correr ali e vou pegar a camisa do outro. Opa, você não está na súmula, esquece, já foi. Tem que registrar no início da partida. Essa camisa tem que estar lá no banco. E está aqui, a regra diz, a camisa tem que estar no banco, já registrada. Caso não tem jogo. Vai acabar ali. Continuando aqui. O uso de bermuda térmica está condicionada à cor ser idêntica à cor predominante do calção. É a mesma regra da camisa, né? Por que a gente coloca predominante? Porque é a mesma regra que a FIFA usa. Se eu tiver uma bermuda, que a bermuda tem um degradê, ela começa verde e termina no amarelo, mas a maior parte é verde, a cor da térmica da bermuda vai ser verde também. A regra é a mesma para a camisa e para o calção, né? Aqui tem uma exceção também, né? Ou no caso, se toda a equipe use dessa peça da mesma cor, ou seja, imagina que meu calção é branco e está todo mundo de calção térmico preto. Então a gente entende que é um padrão daquela equipe. Dessa forma, pode. Mas se está o Tomás com calção branco, o Hernandes de branco, e aí o Hernandes está sem o calção térmico por baixo, e aí o Hernandes não pode ter um com e outro sem. Ou está todo mundo sem, ou está todo mundo com. Ou então tem que cumprir a regra que pode ter um com calção térmico, desde que esse calção tenha a cor
predominante da maior parte do restante do calção. Acredito que aqui dá para vocês entenderem, né? Ainda que diferente da cor do calção, deixando entender que isso seja um padrão do uniforme. Isso aqui é terminando a regra, né? Que se todo mundo tiver de calção branco e o calção térmico for preto, pode, porque aí ele vai entender como se fosse um novo padrão. Um exemplo só para vocês entenderem. Os atletas não poderão usar ataduras, tornozeleiras ou qualquer material similar por fora das meias para segurar caneleiras, exceto se for da cor da mesma. É simples, gente. Isso aqui é a regra da FIFA. Vocês conhecem. Todos aqui têm entendimento de arbitragem. Como é que funciona? Eu estou de meião preto. E aí, os atletas gostam disso, hein? Estou de meião preto. E aí, botei a caneleira por baixo do meião, tudo bonitinho, mas o cara tá alegando que o calção que o meião tá frouxo, o meião vai cair. Aí o cara bota um esparadrapo branco aqui em cima do meião preto. Não pode. Para colocar por fora, esse esparadrapo tem que ser preto, da cor do meião. Caso contrário, não pode. E aí eu tenho que ter esse esparadrapo por baixo do meião. Aí eu vou segurar a caneleira, bota por baixo do meião, se vira. E caso contrário, não pode. Professor, E aí, pode falar. no caso do short aí que o senhor falou, digamos, o calção é branco e todo mundo está com short térmico preto, é uma questão de padrão. A térmica é a mesma coisa? Tem que ser da mesma cor, né? Um exemplo, tá todo mundo de calção branco, todo mundo de térmica preta, aí pode. A camisa também pode seguir o mesmo padrão. Tá. Só mais uma dúvida. A questão de usar o short térmico, se um usar, todos têm que usar? Nesse caso, para criar um novo padrão, sim. Caso contrário, pode ser que só um use. Só que se apenas um for usar, a cor do short tem que ser igual à cor predominante ou da camisa ou do calção. A cor predominante é o que tem mais. Só mais uma pergunta. Manda. Hoje os atletas estão usando muito aquele meião Pro soccer. cortado, né? Ali embaixo, com aquela meia que tem um solado de borracha. Certo. E tem muito atleta que usa ela com cor diferente. Se for visivelmente diferente, não vai poder, né? Porque é padrão. Ou todo mundo usa igual, ou não usa. Mas aí entra também um pouco do bom senso. O que é o bom senso? Se tu vê que ele não muda de forma drástica o padrão, um exemplo, o meu meião é preto, a meinha Pro Soccer é por baixo, mas a meia é preta e ela tem só os pontinhos brancos. Aí eu entendo que ela não muda ali de forma drástica o padrão, beleza, continua. Não, agora, se a meia é preta e a meinha Pro Soccer é branca, aí não vai dar, porque aí muda dos outros, de forma drástica. Beleza. Vamos lá, gente, continuando. É obrigatório aos atletas postados no banco de reserva usarem coletes. Então, o cara está no banco de reserva, ele tem que estar de colete. Por que isso? Para vocês entenderem. É importante. Imagina que eu estou jogando ali no X1, né? E aí eu tenho o José, que é o meu goleiro, tá lá, beleza, tá tudo certinho. E aí o reserva nossa é o Tomás. Aí o Tomás está lá sem colete, que não pode, né? Estou só explicando por que eu escrevi dessa forma. Não pode. Aí o Tomás vai aquecer. Quando o Tomás vai aquecer, seja na quadra, seja no campo, tem um momento que eu sou atleta da mesma equipe, eu passo perto dele. Aí tem o Fabrício apitando. E aí o Fabrício vai saber quem está no jogo, quem está fora do jogo. E se houver uma confusão nessa história, quem é que vai saber quem está no jogo, quem está fora do jogo? Por conta disso, é obrigado o reserva a estar de colete. Seja no banco, seja no aquecimento. Está fora do jogo? Está de colete. Para evitar qualquer proximidade de identificação com os atletas que estão em jogo. Aí que ele explica, né? Inclusive para aquecimento e com cores diferentes das equipes. Um exemplo, a minha equipe está jogando de verde, o meu colete não pode ser verde, porque senão vai dar no mesmo. Meu colete tem que ser de outra cor, porque quando tiver no aquecimento, o árbitro tem que entender que quem está de colete está fora do jogo e quem está de uniforme está no jogo. É simples assim. Aí vamos lá. Preferencialmente, isso aqui é uma orientação, tá? Não deve ser de cores iguais à equipe adversária.
Por que coloquei preferencialmente? É uma orientação, não é uma obrigação. Porque, às vezes, o colete do cara, ele comprou um colete amarelo. O uniforme dele é verde, ele comprou um colete amarelo. E aí, como é que ele vai saber que a equipe que ele vai enfrentar no futuro também usa amarelo? Então, eu coloquei aqui, preferencialmente, o colete desse cara tem que ter a cor diferente da equipe dele e da equipe adversária. Porque aí fica claro para o árbitro. Mas isso aqui é só uma orientação. Se for possível cumprir, beleza. Se não for possível, o importante é que ele cumpra a regra, que o colete dele seja, no mínimo, com cor diferente à cor do uniforme dele. Aí vamos lá. Os componentes da comissão técnica para permanecerem no banco de reserva devem estar vestidos de calças ou agasalhos, camisa com mangas ou similares, sapatos, tênis ou chuteiras apropriadas. Quando da utilização de bermuda, esta deverá ser peça representativa do uniforme, ou seja, se o cara está de bermuda, essa bermuda tem que ter a logo da equipe, tem que ser uma bermuda padrão. E aqui, vocês percebem que não tem chinelos e tal, então não pode o cara na comissão técnica de chinelo e tal, porque aí é uma situação de respeito. A gente entende que o cara que está lá no banco, ele é autoridade, então a autoridade anda a caráter. Então é importante vocês atentarem a isso. Agora, o que vai acontecer? Imagina que o treinador chega lá e ele avisa assim para o árbitro ou para o organizador. Ele diz, cara, tá aqui, ó, tive um problema no pé, tô com o pé inchado, alguma coisa e tal. Eu não tenho condição de usar um sapato hoje, estou machucado. Se entender que ele não tem condições, está certo, gente. Aí é gerado uma autorização específica para aquele jogo, porque a gente não está aqui para atrapalhar ninguém, né? Aí aqui é a observação. É proibida a permanência de qualquer pessoa no banco de reserva fazendo uso de chinelos ou sandália de qualquer tipo ou modelo. Entendeu? Então já fica claro, é proibido. E aqui está faltando 10 minutos para fechar o nosso horário de hoje. Amanhã a gente continua a partir da regra 5, né? Por hoje a gente vai dar uma segurada e aí vou abrir um espaço para que vocês consigam fazer algumas observações, algumas situações que vocês acham pertinentes. Novo, na minha parte, você falou tudo aí, deu para entender legal. Na minha parte, agora não sei os colegas aí. Se tiver alguma dúvida, que pergunte aí, né? Vamos abrir para a galera, né? 10 minutinhos para a gente fechar. Como deu para ver, gente, assim, eu tento acelerar ao máximo o curso, tento ser dinâmico, porque teórico é um negócio chato, né? Mas vocês precisam entender. E aí, o pouco que eu falei para vocês aqui, eu acho que já deu para vocês entender que o nosso X1 não tem nada a ver com o modelo praticado por aí, né? Quem já viu sabe. Tá ficando tarde, gente, e eu quero que seja um negócio bem didático, bem dinâmico mesmo. Eu quero que vocês tenham o prazer de fazer um curso com a gente, que não seja um negócio chato. Por isso a preocupação de eu fazer essa parte prática nesse primeiro momento, porque como foi eu que criei e tal, então eu tenho uma certa dinâmica para explicar. Eu entendo que ia ser difícil para um instrutor com toda a experiência que ele tivesse, de fazer a primeira formação. Então, assim, eu tento que seja um negócio bem leve mesmo, diferente de tudo que você que é para facilitar o entendimento mesmo. Eu quero que a informação seja curta, direta e objetiva. Chegue na fonte. É assim e tal. Porque às vezes a gente passa a informação muito técnica, aí o cara não entende, não sabe ali o resultado final. Então é isso, galera. Agradeço vocês. Eu vou encerrar a gravação aqui, vai ficar gravada, depois a gente vai passar para vocês, caso vocês queiram rever alguma coisa, não se preocupem que está tudo gravado, a gente tem toda essa preocupação, né?